Ótimo. Boa noite a todos e a todas. Ótimo. Bom, eu sou a Bruna Marque, diretora do Descomplicando Inglês Jurídico. E a gente, no Descomplicando, a gente sempre procura trazer webinários gratuitos. Uma vez por mês era o nosso plano inicial, mas tem tanta gente boa por aí que a gente está fazendo mais ultimamente. Eu tive contato com o Eric, eu fui apresentada para ele por uma colega em comum, e a gente teve um bate-papo muito interessante. O Eric, ele é advogado, mas ele é um advogado diferente, não usa terno e gravata, atende clientes do modo tradicional, e ele é fundador da empresa Bits Academy. Depois a gente, lá no e-mail de confirmação que vocês receberam, tem o site dele lá. Então, o Eric, ele é advogado de formação e ele entende muito de tecnologia, e vai falar para a gente sobre legal design. Muita gente me perguntou, Eric, quando eu mandei o convite, né, para as pessoas, para minha base no WhatsApp, as pessoas assim, o que é legal design? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, vamos aprender juntos com o Eric. Então, não é só quem não é advogado que não sabe, eu sou advogada há bastante tempo, e assim, tenho uma ideia do que seja, mas realmente não sei com muita profundidade, e gostaria muito que o Eric falasse sobre isso, por isso que eu o convidei. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que você se apresentasse primeiro e desvendasse esse mistério para 99% dos participantes, o que é legal design. Eu vou, então, aqui no mudo, vou apagar minha câmera, fica à vontade. Eu peço que vocês, participantes, façam as perguntas enquanto ele fala aqui no chat, tá? Para a gente não interromper. E aí, ao final, eu faço as perguntas para ele e o Eric responde. Até mais. Obrigada, Eric. Obrigado pelo convite, Bruna. Obrigado aí por todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está online. Já vou até aproveitar para colocar aqui para vocês um link e mais um outro para exemplificar o que é o legal design, tá? Então, aqui a gente está falando de um modelo específico, tá? Que basicamente o termos de uso e política de privacidade, em que a gente consegue aplicar a parte de legal design, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga aplicar a experiência do usuário, então User Experience, UX, junto com alguns princípios de design para poder fazer documentos que sirvam melhor a sua finalidade. Então, hoje, como que a gente faz documento? A gente geralmente faz... Eric, desculpa, você pode compartilhar sua tela em um desses sites? Porque aí eu acho que fica bem ilustrativo para as pessoas. Lógico. Obrigada. Deixa eu só ver aqui onde que eu compartilho a tela, no Zoom. Aqui embaixo. Aqui, já achei, já. Beleza. Só ver o que eu vou mostrar aqui antes. Aqui, pronto. Então, aqui, vocês podem ver, eu estou na política de privacidade da Juro, tá? Então, aqui, vocês conseguem ver um pouco de elementos gráficos, tá? Aqui, no caso da Juro, é muito legal o que eles fazem, mas eles pecam em alguns aspectos. Então, aqui, eles não utilizaram um ícone de entendimento universal. Então, as pessoas têm dificuldade de entender aqui essas diferenças, tá? Mas vocês podem ver que eles colocam vários elementos gráficos ao longo do documento e eles também criam formas de você interagir com ele. Então, isso é o que a gente chama de User Experience, ou experiência do usuário. Eu pensar na experiência que o usuário vai ter. Então, olha que legal, eles falam, terceiros que coletam seus dados. E aí, eles mostram tudo de forma bem transparente, você consegue manusear, entender tudo. Também tem uma empresa nacional chamada Coin. Então, a Coin, ela está aqui, ó, fazendo também um documento jurídico de outra maneira, utilizando recursos de design e de experiência do usuário, tá? Ó, olha que engraçado aqui, ó.
não é uma linguagem jurídica tradicional. E o que eu gosto da Coin é que quem quiser a linguagem jurídica tradicional pode optar aqui por algumas outras formas, tá? Então, eu posso pegar o contrato em fluxograma, né? Posso pegar o resumo ou o que eles chamam de textão, né? Então, posso ir aqui para o resumo também, ó, para facilitar. E eu posso ir para o textão, tá? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de uma coisa que a gente fez, só para vocês conseguirem identificar, tá? Então, eu vou mostrar um outro modelo que foi algo que a gente criou aqui. Deixa eu só abrir, só um minutinho. Pronto. Então, esse aqui eu acho que ilustra bem o que a gente quer com o Legal Design também. Então, qual que é a ideia aqui? A gente está mostrando um modelo que a gente criou para um cliente, era um banco, tá? Então, ele é um banco cooperativo, então os associados podem oferecer os seus próprios imóveis para serem as agências dessa instituição financeira. O que acontece? Tem uma pesquisa feita por um órgão dos Estados Unidos chamado PNAS, e esse órgão descobriu, por meio dessa pesquisa, que se as pessoas assinam no topo do documento, elas costumam ser mais honestas. Então, quando a gente está falando de adimplência, ou seja, cumprimento de contratos e de obrigações, é importante a gente estimular essa honestidade. Então, no nosso modelo, diferentemente de contratos tradicionais, a gente costuma colocar o campo de assinatura aqui em cima justamente para ter esse efeito de estimular honestidade, tá? Então, não foi a gente que inventou de, não, vamos jogar aqui em cima qualquer campo de assinatura. Não é essa a ideia, a gente está se baseando em um estudo científico que fala que as pessoas que assinam em cima, elas costumam ser mais honestas. E aí a gente começa a pensar no objetivo do contrato, que basicamente é fazer negócios. Então, o que a gente fez? Vamos pensar quem que é o real destinatário desse documento. Então, eu estou falando aí de duas partes, o banco e uma outra pessoa que talvez não esteja assessorada por um corpo jurídico. Então, ela precisa entender esse contrato. Então, diferentemente de um contrato de locação normal, a gente está colocando aqui proprietário e inquilino ao invés de locatário e locador, tá? A gente também utiliza recursos gráficos para identificar cada cláusula e dentro do banco, quem que vai receber esse documento? Então, vai ter uma pessoa de operações que provavelmente está cuidando da gestão dos imóveis, então a gente deixa aqui bem destacado para essa pessoa conseguir ver. E aqui as cláusulas financeiras, porque esse contrato provavelmente vai bater no departamento financeiro que vai fazer a gestão desse contrato. Então, a gente já deixa bem destacado na forma de um resumo logo no início do contrato, tá? Então, é a gente pensar na experiência do usuário, como que as pessoas estão utilizando esse documento, tá? Eu vou mostrar agora um trecho do documento original que a gente fez para o banco, tá? Só vou pedir licença aqui, um segundo para eu abrir. Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, aqui agora vocês vão ver o que a gente fez para esse banco em específico, tá? E então, a gente usa as cores da marca dele, a gente identifica de forma bem clara quais que são as cláusulas relativas às obrigações de cada parte, a gente grifa a parte relevante da cláusula, caso alguém queira, por exemplo, fazer uma leitura dinâmica para achar alguma coisa. E olha que interessante, aqui eu não precisaria nem do texto, tá? Eu consigo entender e ler a cláusula só com esse fluxograma, eu não preciso desse texto. Então, aí a gente nota que a gente pode usar elementos de design, regras e princípios de design e experiência do usuário para chegar
a finalidade do contrato, tá? E aí tem muita gente que pergunta, mas isso é válido? É válido porque o contrato não tem forma prescrita em lei, então, se ele não tem uma forma prescrita em lei, você pode seguir tudo aquilo que a lei permite que você faça. E, além disso, existem novas leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor e mais outras que estão vindo, que incentivam esse tipo de recurso para que as pessoas realmente entendam o que está escrito. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Num mundo onde as pessoas querem cada vez mais experiência do usuário e valorizam o fluxo bom de informações, a gente está viabilizando isso. Então, sem ter aquele silo de informação que geralmente é típico do advogado. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo e é isso que é o legal design, é você realmente aplicar essas técnicas para chegar na finalidade a que você quer. Então, aqui eu estou simplificando bastante, porque não dá para explicar a fundo cada uma das técnicas que a gente usa, mas a ideia é aplicar elementos gráficos, então elementos de design também, princípios de design, então vocês podem ver linhas aqui para separar cores, etc., ícones, mesmo tamanho de letra, o fundo branco para dar contraste, então a gente utiliza vários recursos e ao mesmo tempo pensar na experiência do usuário e ter empatia com esse usuário e atender a finalidade do contrato. Então é essa a ideia por trás do legal design. E isso começa nos Estados Unidos e hoje está muito em voga aqui no Brasil, principalmente porque os documentos que a gente produz assim tradicionalmente são muito pobres nesse sentido, né? A gente faz um texto enorme de 40 páginas, ninguém quer ler. A maior prova disso é que a maioria aqui não lê os termos e condições, por exemplo, do Zoom, ao entrar nessa live, né? Então, isso demonstra um problema. Vocês estão concordando com uma situação jurídica com a qual vocês não analisaram e, se a gente for pensar, esse não é um problema só do usuário, mas é das pessoas que elaboraram esse documento. Então, a ideia que a gente quer aqui é trazer uma transparência maior, uma efetividade dos documentos. Então, a ideia é essa. Eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer começar uma discussão aí. Eu sempre recebo bastante perguntas parecidas, né, sobre esses modelos. Então, queria ouvir aí de vocês se alguém consegue... Se eu utilizo algum software para fazer isso. Sim. A gente tem, por exemplo, hoje mesmo, a gente encerrou o curso de Legal Design aqui, a gente vai começar um outro na próxima semana, e a gente usa 3 softwares, pode usar vários outros, tá? Mas a gente ensina em cima de 3 softwares. Então, a gente usa o Word, o PowerPoint e o Canva, mas quem consegue ter acesso a mais recursos gráficos aí, pode usar Photoshop, pode usar o InDesign, Pictochart, tem vários. Mas a gente busca ensinar as pessoas a fazerem isso no Word, PowerPoint e Canva, porque são plataformas universais e as pessoas podem ter acesso de forma fácil. Então, ainda não foi desenvolvido um software para isso? Não. Tá. E isso que é bom, né? Então, você consegue fazer isso em qualquer plataforma. Basta que você domine os recursos daquela plataforma e é isso que a gente procura ensinar. Porque muitas pessoas não conhecem os recursos dessas plataformas, então a gente explora como fazer isso. Bom, enquanto vocês colocam as perguntas de vocês aqui no chat, eu tenho algumas para fazer. Quem faz, quem redige um contrato assim? É o advogado? É um designer? Então, assim, eu tenho, por exemplo, tenho um escritório e eu quero passar a redigir meus contratos assim. O que eu faço? Sou eu que tenho que aprender? Como é que funciona? Olha,
eu defendo que todo mundo deveria fazer, porque eu não gosto dessa ideia de você ser refém de alguém. Então, é a mesma coisa quando você vai construir uma plataforma, você não sabe programação, você fica vendido para o programador e ele pode passar qualquer coisa ali, você não sabe avaliar aquilo. Então, por isso que a gente criou esse curso também, para que todo mundo saiba fazer. Então, até a Dulce aqui falou, me pareceu mais apropriado para advogados, eu sou tradutora, então eu não vejo muita aplicação, talvez, para mim. Isso é aplicável para todo mundo que lida com documentos jurídicos, não são só contratos, tá? A gente lida com documentos jurídicos todo dia, então você pode fazer, um advogado pode fazer, uma designer pode fazer. Para vocês terem noção, a nossa professora, quem dá aula sou eu e uma outra professora, a Mayara. A Mayara é formada em design, direito e marketing. Ela começou ali, Perfeito, né? então, assim, é bem legal. Você pode ter pessoas de várias áreas fazendo. A gente já teve publicitário no curso também. Então, é algo que pode ser aplicado por todos. Falaram aqui como recurso nos contratos públicos administrativos. Sim, eu acho que deveria ser utilizado, principalmente porque tem uma série de terminologias em contratos públicos que são de difícil compreensão das pessoas e, às vezes, a redação truncada impede também o entendimento desses documentos. Então, vamos pensar aí, para quem não conhece aí o procedimento de contratos públicos, você tem um edital que traz ali, por exemplo, requisitos para que uma pessoa esteja habilitada a contratar com o poder público. Então, já nesses requisitos do edital, já poderia ter recursos de design para facilitar o entendimento daquilo que está sendo proposto. Quando a gente fala de taxa interna de retorno, por exemplo, TIR, poderia ter um fluxograma explicando melhor como funciona, às vezes a forma de precificação. Então, é bem interessante a gente pensar em todos esses recursos. E aí... Posso fazer uma pergunta aqui? Lógico. Que não é só contrato? Você acha que seria possível, ou será possível montar uma petição, assim, uma petição inteira? Sim. Eu posso até mostrar para vocês aqui agora, tem uma petição aqui. Porque para a gente do direito, o direito é uma área muito quadrada, muito tradicional, muito cheia de regras, né? Então, com a minha formação tradicional, sem não saber do que é legal design na prática, eu começo a imaginar uma petição e o que um juiz vai pensar disso, assim, que experiência está tendo disso, de juízes analisando, eles estão sentenciando normalmente, eles questionam esse modelo? Eu vou mostrar aqui até um modelo de um parceiro nosso aí, eles divulgaram o deles, então aqui vocês podem ver, lógico, aí vai de cada um, tá? Então cada um tem a sua forma de fazer, tá? Então aqui eles fizeram uma ação indenizatória, tá? E eles trazem todas as informações necessárias, ressaltam algumas informações, então pode ser que tenha gente que não goste dos elementos que foram utilizados, mas o importante aqui é a gente pensar quais que foram os recursos utilizados, e aí já respondendo uma das perguntas ali, né, do QR Code. A gente pode utilizar QR Code para subir provas, para fazer um despacho online com o juiz. Então, eu não preciso ir lá presencialmente, gastar meu tempo, ver um cara que não quer me atender. Eu posso colocar aqui o QR Code e aí as pessoas podem utilizar isso, tá? Aqui também fotos, eu posso também utilizar fluxogramas, eu posso utilizar também, eu não sei se essa petição tem. Isso é uma petição inteira? Inteira. Eu não sei se tem aqui, eu acho que não tem. Mas tem uma outra que ressalta alguns pontos como se fosse um texto jornalístico. Bom, eu acho que não tem aqui. Então, aqui é um exemplo de como fazer isso, né? Acho que foi a Cris falou,
Como que a sua formação na FGV te ajudou a seguir esse caminho? Eu acho que não teve influência, tá, pessoal? Então, acho que as faculdades, no geral, elas formam baseadas em um ensino extremamente tradicional, e eu não tenho nenhum problema com o tradicional, eu tenho um problema quando você ensina só o tradicional e não pensa no futuro. Então, isso é até bom para mim, porque é o que eu faço, então me deixa um vácuo aí para eu trabalhar. No momento em que as faculdades fizerem isso, aí eu fico sem emprego. Mas a gente não Mas vão acredita. demorar décadas ainda, pelo jeito Exato. que Não, eu acho que nunca vai rolar, entendeu? É, Então, isso é muito bom para a gente, então a gente ensina essa parte que as faculdades não ensinam. Então, a ideia é que a gente tem sim uma formação que é proporcionada pela faculdade, mas ela é um pouco limitante em relação a inovações, etc. Então, o que eu fiz foi realmente mergulhar em vários ambientes que eu não tinha conhecimento, então, design, programação, tecnologia, startup, e fui explorando, tá? Então, a ideia é você buscar uma formação multidisciplinar para conseguir aplicar coisas de outras disciplinas dentro da sua área. E como é que funciona o curso de vocês? Então, eu sou advogada e quero passar a escrever desse jeito. É online, é presencial? São quantas horas? Como é, para quem ficou curioso? Quando não tem coronavírus é presencial, mas no Tudo a gente momento tem que fazer assim. Essa ressalva. mas exato. Mas no momento a gente está fazendo online, o pessoal está gostando muito. Hoje tinha até aluno de Moçambique na turma. Online A ao vivo, gente a gente está fazendo agora. online ao vivo, a gente prefere o ao vivo porque a gente tem uma metodologia de aula que preza algumas coisas e a gente não abre mão da metodologia, mas a gente também tem cursos que estão sendo gravados, mas por enquanto só o de vendas para advogados. Então a Eliana até falou, meu filho tem interesse, né? E Eliana, vou até pedir um desconto para o Eric, para o público do Pode deixar, quem tiver aqui e for parceiro da Descomplicando, vai ter desconto, tá? Eric, só coloca o seu e-mail para eles, porque a Eliana já te manda o e-mail falando que participou do webinário, tá, Eliana? E aí Beleza. lá. Tô deixando meu e-mail e também nosso site para vocês verem. E tinha uma questão aqui também, deixa eu só ver. O Felipe, né? Ele falou, o entendimento é o que vale na cláusula ou no desenho fluxo. Então, o que você faz? Se você acha que esse vai ser um problema, no caso ali do Sicredi, o que a gente fez? A gente colocou os dois, por quê? A gente trabalha muito com transformação digital de pessoas e empresas. Então, as pessoas e as empresas, no geral, hoje estão no mundo analógico e estão tendo dificuldade para migrar para o digital. A gente viu isso agora na crise, por exemplo. Um monte de empresa indo alugar laptop. Não tem nem um laptop. Alugar laptop. Exato. Então, a gente vê o nível que a gente está. Então, o que aconteceu ali? Como é uma fase de transição, a gente deixou o texto e a imagem. Mas ali, os dois refletem a mesma coisa, tá? Se você achar que pode ter uma ambiguidade, aí você pode criar aquela cláusula de solução de ambiguidade, né? Então, você fala, em caso de divergência de informações entre o fluxo e o texto, prevalecerá o texto. Então, aí é uma forma de você se defender. A petição que escolhe isso. Ela vai falar, A parte que redige, exato. Fluxo ou vale o texto. E aí o juiz vai de acordo com isso. Ou no contrato, né? No contrato é uma cláusula extremamente comum, né? E aí, deixa eu ver. Aqui a Carolina fez uma pergunta interessante. Como o QR Code substitui despacho com juiz na prática? Então, eu posso botar um vídeo no YouTube ou em alguma outra plataforma, e aí o QR Code, na verdade, não faz nada além de linkar nesse vídeo. Então, pode aparecer eu aqui assim, ó. Oi, boa tarde, excelentíssimo, blá, blá, blá. Eu gostaria de te explicar melhor um resumo sobre a minha peça, e aí vai. E aí é legal que a Cíntia até perguntou aqui, como é o mercado de trabalho nessa área, né? Então, o mercado de trabalho,
ele ainda está crescendo, tá? Não são todos que fazem isso, tem muita gente começando a fazer, e na verdade hoje é um nicho, mas na minha opinião, como eu falei para vocês, a gente está num mundo onde a experiência do usuário é valorizada. Então eu acredito que daqui a pouco isso não vai ser um diferencial, todo mundo vai ter que fazer, porque as pessoas não querem mais modelos ineficientes. Então, na minha opinião, assim como eu também defendo que daqui a alguns anos não vai ter a área ou departamento de TI, todo mundo vai ter que saber de TI, eu acho que hoje ainda é um nicho, mas, no geral, todo mundo vai ter que fazer. Então, a minha expectativa é que o mercado de trabalho é o mesmo da advocacia tradicional, a diferença é que todo mundo vai ter que começar a fazer. Hoje é muito interessante porque as pessoas têm seus advogados e nos procuram para refazer o trabalho do advogado. Porque Então, eles é isso que falam, eu te cara... perguntar. Então, por exemplo, eu sou advogada de formação, mas não atuo há muitos anos. Então, estou pensando aqui até no mercado de trabalho que a Cíntia mencionou. Então, por exemplo, eu poderia fazer o seu curso, me qualificar e aí prestar serviço para o escritório. Então, o escritório redige Exato. da forma tradicional e eu traduzo é isso? Pode ser também. É isso. Cíntia, então, hoje, quais clientes que a gente tem? A gente tem, por exemplo, empresas que têm departamento jurídico interno e não conseguem fazer isso, então a gente vai lá e faz para eles. Mas a gente sempre ressalta, aprende, a gente ensina você a fazer, porque senão você sempre vai ficar dependendo da gente. Então, esse é um cliente. O outro é escritório mesmo. O escritório fala, eu quero padronizar meus templates, e aí eu quero que vocês façam. Então, também é outro cliente. E tem gente que vem direto para a gente e fala, cara, eu não vou nem passar pelo tradicional, eu quero direto vocês. Então, a gente tem parceria com um escritório de advocacia, onde a gente elabora em conjunto com eles esses modelos. Legal, porque é quase como uma intratradução, né? Aqui no isso. Faz traduções de uma língua para outra, mas eu acho que, por exemplo, eu com formação em direito, pego um texto chato, monótono, consigo traduzir porque o público, para o modelo pelo qual o público busca. Isso. Outra coisa, poder público, contratos de operadoras, quando a gente começar a ver esse movimento, você não acha que a judicialização vai diminuir? Ou seja, vocês vão conseguir diminuir essa fila de processos de justiça, porque vai ficar mais fácil de entender. O usuário vai ter mais possibilidade, né, de concordar ou não com aquilo, porque ele vai entender o que ele está lendo. Você não acha que vai reduzir processos e tudo mais? Então, eu acho que tem um efeito, eu gosto muito de falar de acesso à justiça. Acesso à justiça não é só eu poder entrar no tribunal, é eu realmente ter acesso aos meus direitos, entender aquilo que está sendo feito, tá? Então, eu defendo muito isso, eu acho que o que a gente está fazendo é exatamente isso, proporcionando esse acesso, tá? Então, eu queria até, vocês estão gostando aí da tecnologia, eu vou agora para o nível mais hardcore, tá? Então, vou mostrar para vocês um outro modelo que eu fiz há 2 anos atrás. Então, não me perguntem mais a tecnologia que eu usei, porque eu não lembro. Mas aí a gente pode ir para um lado mais hardcore, tá? Então, aqui eu fiz para um escritório onde eu atuava na época, tá? E aqui, se vocês olharem, o que eu fiz? Eu fiz um documento aqui de uma página só, esse contrato aqui tinha 10 páginas, tá? Eu reduzi para uma página só, então, olha que loucura, a gente fica repetindo lei no contrato. Eu não preciso ficar copiando o que a lei já diz no contrato, já existe a lei para isso. Então, corta isso. Então, a primeira coisa que a gente faz no legal design é cortar os textos excessivos, tentar concatenar melhor as cláusulas para que tenha um sentido lógico, e aí sim a gente usa os recursos visuais. E pensar nessas coisas que a gente falou ali no começo, de pesquisas científicas. Então, existe uma série de questões que a gente chama de economia comportamental, nudge. Nudge, em inglês, significa empurrãozinho. Então, como você persuade as pessoas. E aqui, se vocês olharem, vocês não sabem o que está escrito, mas vocês sabem exatamente a que cláusula se refere só pela iconografia. O que a gente fez também? Eu coloquei um código
por trás desse contrato em que eu conseguia ver como as pessoas reagiam ao documento. Então, isso aqui é o que a gente chama de heat map, ou seja, mapa de calor, e aí eu consigo ver exatamente onde as pessoas interagem. E por que isso é interessante? Por uma razão específica, vou mostrar para vocês aqui. Vamos pensar em contratos eletrônicos que não só são uma tendência, mas são uma realidade, e provavelmente não vamos mais imprimir contratos a partir de agora. Então, o que aconteceu? Eu criei um botão aqui do tamanho da página inteira, só que aí eu comecei a estudar como as pessoas se comportavam dentro desse contrato. Então, olha que loucura. Eu vejo aqui que tem uma interação muito grande do lado direito, e isso permanece até determinado ponto, mas no lado esquerdo ninguém clicou nesse botão. O que isso me diz, por exemplo, num contrato eletrônico, em um termo de uso e etc. Se eu quiser que as pessoas concordem e aceitem o termo de uso, eu nunca vou fazer o botão aqui do lado esquerdo. Eu vou fazer do lado direito. Por quê? Se a gente pensar também em termos de experiência do usuário, eu vou mostrar para vocês como que a pessoa utiliza o celular. Deixa eu só ver aqui. UX. Se a gente olhar, eu agora não estou achando aqui, mas... aqui, ó. Se a gente analisar o comportamento das pessoas, elas têm um padrão de segurar o celular, de mover as teclas e cursores dentro da tela de um computador. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é isso que vocês precisam começar a pensar para poder elaborar esse tipo de documento, né? Essa que é a ideia. Tecnologia pura. Muito legal. Vamos ver se ficou alguém sem a gente responder aqui? Lógico. Acho que o Jonas fez uma pergunta. Tá. Esses documentos podem ser impressos, eu imprimo sim, tá? Então, você pode tanto subir online quanto imprimir, depende tudo do que você quer. Um dos meus clientes é um escritório de advocacia, eu mostrei para eles elogiaram pra caramba e falaram, a gente vai imprimir agora, vai mandar um motoboy com o documento e aí vocês assinam. Aí eu já pensei, nossa, caramba, olha que loucura, você está pegando um motoboy para entregar uma folha de papel, mas acontece. Então a gente realmente consegue fazer isso, tá? Desculpa, Jonas, eu não sei o que exatamente você quis dizer com Accessibility Score para Utilizer Online. Então, se quiser reformular essa parte, fica à vontade. Eu vou passar também para vocês o link agora da pesquisa, né, que fala sobre assinatura no começo dos documentos, que eu acho que é bem legal. E a Juliana também pediu o software que você usa para conseguir o heatmap. Então, é esse que eu não lembro, faz 2 anos. Esse que você não lembra, tá. Mas dá para usar no site também. No site eu uso, chama Hotjar. Deixa eu só aqui... Só vou pegar aqui o link da pesquisa para passar para vocês. Jonas, é importante, não sei se você sabe, o Jonas mora nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas alguns anos atrás, né, Eric, a Justiça Brasileira passou a ter o sistema online, né, então a gente não precisa mais pegar o processo, a pilha, ir para o fórum. Então, o Jonas perguntou de imprimir, acho que vai tendo cada vez menos necessidade, ainda bem, né, milhões de folhas de papel, bilhões por ano. Exato, você tem uma economia até do seu escritório, né? Você não precisa mais de uma laje inteira para ficar guardando documentos. A Regina falou aqui de acessibilidade para cegos, né? Então, isso é muito possível também, e acho que aí é muito legal, né? Aí você está pensando em experiência do usuário. Você pode usar, por exemplo, o serviço de uma startup chamada HandTalks, então eles conseguem fazer a tradução de documentos para isso. Você pode
se você for imprimir algum documento, você pode até usar aquele padrão de relevo também. Então, depende tudo do que você quer fazer. E aí o mundo é o limite, tá? Então, é bem legal mesmo. Legal. Deixa eu ver se eu fiquei com mais. Eu tenho mais Inclusive, Jonas, isso começou nos Estados Unidos, então acho que foi na faculdade de Stanford, e hoje é muito forte também na Finlândia. O Plain English Movement, né? Na Finlândia também é muito forte? Sim, sim. Uma das principais expositoras é lá, e acho que o Fórum Mundial de Legal Design aconteceu na Suécia no passado, alguma coisa assim. Legal. Em que ano você começou a oferecer esse curso? Só para a gente ter uma ideia da tendência de mercado. Então, o curso eu não ofereci antes, eu só fazia o Legal Design, então eu faço isso há 2 anos. Mas o curso eu comecei a oferecer esse ano. Então, mesmo para você é muito novo, né? Há 2 anos só você oferece o Legal Design, né? Uma coisa realmente nova. É novo no Brasil? Quando é que começou nos Estados Unidos? Uma década atrás? Ou também é muito novo? Não sei, acho que uns 5 anos, alguma coisa assim. É super recente. Super recente. É que vem muito de uma onda de advogados que faziam coisas diferentes, né? Então, você até mencionou ali no começo, né? O meu trato com os clientes, etc. Então, vou mostrar para vocês também uma outra coisa aqui, só para vocês verem algumas possibilidades, tá? Vou dar um exemplo, tá? Então, como que eu atendo clientes, por exemplo? E acho que todo advogado deveria fazer isso, né? Ao invés de ele vir até você e perguntar como está a evolução do trabalho, a gente pode usar, por exemplo, isso aqui, que é um Kanban. Isso aqui foi inventado pelo Toyota lá na década de 40, 50, alguma coisa, e agora está online, né? Então, aqui eu consigo colocar todos os contratos e trabalhos que vão ser feitos para o cliente. Eu consigo até ter aqui, olha aqui, 18 versões do documento. Eu tenho todo o histórico do documento aqui. Eu posso criar um checklist do que deve ser feito e o cliente pode entrar aqui a qualquer momento e ver o nível de completude do trabalho. Então, isso aqui é muito legal. Ele não precisa ficar me ligando para saber como que está o trabalho dele. Ele pode só acessar um link e ver exatamente o que falta, como que está. Único para advogado, cara, né? Porque a gente ligar o tempo todo, até uma das professoras mandou uma piadinha agora, que um advogado estava fazendo uma live dessas, e aí o cliente, doutor, como é que tá aí meu processo? Não sei o quê. Então, advogado, né? A gente recebe ligação 24 horas por dia. Incrível, você usa o Trello para isso, né? O Trello é super simples. Exato. De mercado. Então, tem várias coisas que dá para usar. Eu venho usando essas coisas há muito tempo aí com os meus clientes, e o Legal Design é só uma dessas coisas, porque no geral o que eu me pauto é User Experience. Então, experiência do usuário tem que ser a melhor possível, e a gente não é treinado como advogado a fazer isso. Então, o Márcio está falando aqui sobre os cursos que serão lançados pela BITS. A gente tem vários cursos, a gente dá cursos particulares ou então abertos. Então, qualquer pessoa que quer aprender qualquer coisa pode chegar para a gente, eu quero aprender muito tal coisa, e a gente pode fazer isso específico para a pessoa, customizado, ou então a gente pode também alocar a pessoa numa turma, se tiver essa turma aberta. Agora, durante esse mês, a gente vai ter o curso de futurismo, que também não é algo comum para as pessoas, e aí não é só para advogado, é para um monte de gente. Então, o que acontece? Tem situações como essa que a gente vive hoje, que a gente poderia se preparar melhor para quando acontecessem, né? Então, o exercício de futurismo é você analisar tendências, identificar se existe uma possibilidade de acontecer e aí se preparar para diversos cenários futuros. Isso nasceu dentro do Exército
Então, o Exército faz muito essas análises e hoje grandes empresas como até a Shell, a Royal Dutch Shell, que é dos postos de gasolina, eles têm um departamento de futurismo dentro da empresa desde da década de 70. E o governo europeu tinha um fundo baseado em futurismo, que era o Fundo 2020, né, a Europa que queremos em 2020, que era baseado nisso. Então, a gente está com esse curso, o de Legal Design, tem lógica de programação, como eu falei, eu acho que tudo vai ser digital, então as pessoas precisam entender o mundo digital para não cair em furada. E tem aí um curso bem específico para investidores, para advogados e pessoal de negócios, que é o Prática Societária. Então, a gente põe a galera sempre para executar ali na aula. Então, todos os cursos são muito práticos, a gente não foca tanto em teoria. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar a gravação desse webinário amanhã ou na segunda-feira. Eric, você me manda todos os links de todos os seus cursos, que bastante gente está interessado. Eu vou colocar também o seu e-mail, então vocês que estão interessados, estou interessado nesse tal curso, participei do webinário Descomplicando Inglês Jurídico, me dá um desconto e tal. E aí eu acho que conseguem, né? A gente consegue fazer. Exato. Exatamente. Prática societária vai ter na modalidade online? É tudo online, tá, pessoal? Porque agora, a gente não sabe quando que vai terminar essa pandemia, então é tudo online, tá? Legal. Eric, muito, muito, muito obrigada. Você foi muito didático, você é muito didático, e eu acho que, principalmente no mundo do direito, a gente precisa de inovação, porque a sociedade depende do direito, né? O direito abarca muitas situações da vida das pessoas, então, o Descomplicando, apesar de hoje não ter sido um webinário puramente de inglês jurídico, mas eu acho que a cultura jurídica, o que está acontecendo em outros países que a gente está adotando, quais as ferramentas, quais as tecnologias. O Descomplicando é uma empresa 100% online, a gente já existe há 2 anos, então a gente gosta muito de tecnologia, de online, de acessibilidade nesse sentido. É isso. Então, foi super interessante. A gente poderia ficar aqui várias horas com todas as perguntas. E a gente também está combinando uma live no Insta, né? Para quem está aqui, a gente vai mandar o convite. E, assim, a Bits Academy é fantástica. Eu não tenho nenhuma porcentagem, eu estou falando realmente porque eu acredito muito no trabalho do Eric, é fascinante. Esses jovens advogados, essa nova geração que está tentando mudar as coisas de um jeito prático, né? De um jeito para diminuir essa fila no judiciário, para fazer com que qualquer pessoa entenda qualquer tipo de contrato, para a gente não ficar nesse mundo de advogado, de juridiquês, que só a gente se entende. Então, eu acho que num nível muito amplo, o que você está oferecendo é acessibilidade. Não só para cegos, para surdos, mas acessibilidade para as pessoas entenderem, né? Porque se você não faz direito, você é analfabeto naquela linguagem jurídica. Porque exato. É muito antiga, é muito cansativa. Então, eu acho que a Bits Academy tem aí um papel de acessibilidade na sociedade. E, enfim, vocês estão de parabéns. E até a questão do inglês aí, né, acaba pegando, porque todos os termos que a gente usa aí são em inglês, né? Legal Design, User Experience. Então, a gente acaba tendo que falar essa linguagem também. Isso vai sendo introduzido no jargão e é por isso que a gente precisa também desse inglês jurídico e inglês no geral, né? Exato. Eu estava batendo um papo com o Eric quando a gente se conheceu e ele concorda plenamente comigo que o inglês jurídico é uma língua dentro da língua. Você está até dando uma assistência para uma colega advogada, né? Que vocês ela está com um cliente estrangeiro e aí muitas vezes ela não sabe falar, vou entrar com processo, vou protocolar, o juiz deferiu, indeferiu. Então, também é um tipo de... Enfim, a gente está falando de comunicação no frigir dos ovos, né? A Fernanda Vilela, minha colega intérprete, quero recomendar a várias pessoas assistir a gravação, vou mandar a gravação, a gente disponibiliza no YouTube, e Eric, você está super convidado para voltar, falar de futurismo, por exemplo, na área jurídica, na área de tradução, sua mãe é tradutora, então talvez você saiba um pouco sobre isso, eu acho que será
Acho não, tenho certeza que vai ser incrível. Já está aqui. Com certeza. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você, obrigada a todos vocês que participaram. E com certeza essa gravação vai rodar bastante. Futurismo na área jurídica seria perfeito, ó. Esse é um curso que estava rodando até, viu, pessoal? Que legal. Já tem curso disso? Sim, a gente estava fazendo, porque muito dessas coisas que a gente discute de futurismo mexem com a base do que a gente entende que é o Estado, e quando a gente fala da base do Estado, a gente muda o direito, né? Então, aí é uma questão bem interessante. Tudo, né? O direito permeia tudo. Então, o que você falou, a partir do momento que a gente entra numa sala do Zoom, a gente concordou com a política deles, com as cláusulas deles. Então, poxa, quando vai ter novamente? Vamos marcar, porque a agenda do Eric é lotada. Ele abriu a agenda generosamente para a gente. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada. Um beijo para todos. Obrigado, pessoal. Spread the word. E continuemos com muita saúde nesse período difícil que a gente vai passar. Tchau, tchau a todos.